Olá pessoal, você que nos segue aqui no canal do Secres, no Facebook, né? Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo. Saudações a todos. Queridos, uma pergunta muito frequente nos estudos bíblicos, cursos de teologia, é sobre o dízimo. E dentro do campo teológico fala-se muitas coisas. Dentre elas, há aqueles, inclusive na internet, nos canais, nas mídias, né, sociais, no YouTube, enfim, que dizem que dízimos não é coisa para cristãos, evangélicos, protestantes da nova aliança, porque agora está vivendo o período da graça e que isso era uma lei do Antigo Testamento e tal, enfim. Agora, eu vou dar o meu parecer do ponto de vista de um cientista das religiões. Como teólogo, eu agrego o conhecimento teológico ao conhecimento das ciências das religiões e já fica, né, uma coisa só. Eu já dou o meu ponto de vista fundamentado nas duas coisas ao mesmo tempo. Como cientista da religião, o que eu posso dizer? Que se você quer abraçar a fé de alguém, de uma pessoa, de uma família, de uma tribo, de um povo, de um reino, de uma nação, se você quer migrar para essa fé, você precisa adequar a sua vida àquela expressão de fé com todo o conteúdo que ela tem, com tudo aquilo que ela traz no seu bojo. Você não precisa se tornar, etnicamente falando, um membro daquele povo. Exemplo, um cristão não precisa se tornar um judeu. O judeu é etnia. É uma questão de sangue, de raça. Mas a religião, a expressão de fé deles, que foi pega pelo cristianismo, pelos romanos e espalhado pelo mundo, a expressão de fé deles deve ser respeitada. Se você é ou diz ser um cristão, que tem a Bíblia como base, como fundamentação teórica da sua fé, como regra de fé e prática, se você diz adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, e você acredita que Yeshua é o Filho de Deus, mas nasceu em Belém da Judéia, da tribo de Judá, descendente do rei Davi, filho de um carpinteiro judeu chamado Yosef ou José, filho de uma judia chamada Miriam ou Maria, como é conhecido, então você precisa entender que essa fé não é brasileira, não é europeia, não é japonesa, chinesa ou indiana. Ela é uma fé dos judeus. Se você diz crer nesse Deus e tem essa Bíblia, esse livro sagrado como base, então você precisa fazer o que nela está escrito. Porque os dízimos, ofertas, foram instituídos pelo próprio Deus de Abraão a Moisés para o povo de Israel. O único problema nessa questão é a adaptação dessas ofertas e dízimos para os dias presentes. Na época de Moisés no deserto, peregrinando para chegar na terra de Canaã, a terra prometida, quando foi instituído essas leis lá no Monte Sinai, na Torá, o povo era um número enorme de pessoas peregrinando, era composto por 12 tribos que compunham todo o povo. Deus separa uma tribo, já organizando eles para quando entrassem na terra prometida, se colocassem cada um nos seus postos e se tornassem uma nação, né, governadas por um rei. Assim sendo, Deus já institui as leis, já no deserto, na caminhada em direção à terra, para organizar para que quando ele chegasse lá se tornasse um povo, e todo povo precisa pagar tributos para que haja uma certa sustentação por parte dos administradores do governo para manter a sociedade em algumas carências básicas.
na época do povo de Israel, 11 tribos sustentavam uma que era a tribo descendente de Levi, que foram os homens todos separados para servirem a Deus no tabernáculo. Então, as ofertas não só representavam um tributo, como também uma ordenança divina e uma expressão de fé e obediência a esse Deus para sustentar os sacerdotes e todos que trabalhavam no tabernáculo, com suas famílias, esposa, filhos, e sua descendência todinha, por estatuto perpétuo, como disse o Senhor na Torá, e também como parte da prática de fé, que fazia parte da expressão de fé judaica do povo de Israel. Se você encontrar problemas na questão da administração, então tente pensar na questão de obediência à ordenança como prática de fé, como princípio de prática de fé em relação aos dízimos e ofertas. Isso quer dizer que você não poderá se isentar disso, porque se como organização, se como sistema de organização social não esteja funcionando como deveria, isso não é desculpa. Porque aí existe o segundo princípio, que é ainda mais fundamental, principalmente para nós que não somos judeus, que é o princípio de exercício de fé através da obediência à palavra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, partindo desse pressuposto, dízimos e ofertas são sim para você que diz ser cristão, evangélico e protestante, que tem como Deus o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, que tem como seu Salvador e Messias o Yeshua, o Mashiach de Israel, e que tem a Bíblia como fundamento de doutrinas, né? Fé e prática. Ok? Até a próxima, pessoal!